tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique e esse é o canal da DC TV. Esse canal ele vai trazer para você uma conexão direta com a palavra de Deus. E esse quadro aqui, na verdade, ele vai responder algumas perguntas e trazer algumas informações importantes para vocês tirarem as suas dúvidas a respeito de algumas coisas. Então, vou apresentar para vocês aqui uma pessoa. Senta aqui, Tiaguinho. Ó, esse aqui é o Tiaguinho. Tiaguinho também vai ter um quadro aqui nesse canal, né, Tiaguinho? Fala oi pro pessoal aí. Ele vai ter um quadro aqui nesse canal, ele vai contar histórias da Bíblia. Então, as histórias que a Bíblia tem, ele vai dar um breve relato aqui dessas histórias para vocês, para abrirem e aguçarem a curiosidade de vocês aí, para que vocês consigam abrir a Bíblia, ir no local certo, procurar a história correta, ler e se identificar com elas, tá bom? Vamos responder uma pergunta hoje aí? Sim. Bora, então tá bom. Qual que é a primeira pergunta ali? Deus existe? Deus existe. Olha só a primeira pergunta, hein, gente? É bem simples, né, para responder, né, Tiaguinho? Bem tranquilo, né? Deus existe? É claro que ele existe. E aí, se você for mais ainda específico, você vai me pedir assim, então prova, né? E a gente consegue provar que Deus existe. Só que a única forma da gente provar que Deus existe é deixando Ele mesmo atuar na vida da gente. A gente não consegue cientificamente provar que Deus existe. Não tem uma prova científica de que Deus existe. Isso realmente não existe. Mas o que a gente vai conseguir fazer hoje, né, Tiaguinho? A gente vai conseguir gerar no coração de vocês uma dúvida, ou então pelo menos uma possibilidade de que Deus possa existir. E a gente pode simplificar assim e dar um exemplo para vocês, né? O mundo, a ciência, ela explica o surgimento do mundo com uma explosão, certo? Onde não existia nada, aí houve uma explosão provocada por nada, e do nada se formou tudo que existe hoje, da forma que existe hoje. Então, se você olhar para o mundo hoje, para a vida que existe hoje, para tudo que existe hoje no mundo, ela se formou de uma explosão e com o tempo as coisas foram se agrupando, se juntando, se conectando e formou tudo que existe hoje. E quando eu falei para vocês assim que Deus ele consegue provar para vocês que ele existe, mas ele tem um argumento para isso, né? Um propósito para isso. Então ele pede primeiro para que você acredite nele. Então, para ele provar e para ele entrar na tua vida e mostrar para você que ele existe, ele precisa que você acredite. E vai estar passando aqui embaixo as passagens da Bíblia onde são escrito isso na palavra dele, tá? E para vocês consultarem, para vocês entenderem exatamente aquilo que a gente está falando aqui, que está baseado realmente na palavra dele. Então, e eu vou provar para você que acreditar e ter fé não é uma coisa específica de quem é crente ou de quem realmente acredita em Deus. Eu vou provar para você com esse exemplo que você é muito mais crente que nós. Olha só, com esse exemplo do Big Bang, vamos dizer assim, e o surgimento de tudo, a gente pode exemplificar algumas coisas. Por exemplo, colocar alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Imagine que em vez do nada, quando nada existia, existisse, por exemplo, um grande quebra-cabeça. Como se tivesse um grande quebra-cabeça. E esse grande quebra-cabeça estava todo embaralhado, todo misturado. E quando essa explosão aconteceu, esse quebra-cabeça começou a se movimentar e com o tempo ele começou a se encaixar. Peça se encaixando sobre peça, peça com peça. E todas as peças foram encaixadas sem nenhuma intenção, mas foram encaixadas exatamente no local que deveriam ser encaixadas. Se a gente olhar para o mundo hoje, o mundo é perfeito. A criação é perfeita, a vida é perfeita, a multiplicação é perfeita. Então tudo se encaixou perfeitamente, sem nenhuma intenção. Isso é o que a ciência explica. E se você crê nisso, você é muito mais crente que eu, porque eu creio que a explosão pode ter acontecido, mas existiu uma intenção por trás de tudo isso, e as peças foram sim encaixadas, mas com alguém ordenando para elas onde elas deveriam ser encaixadas. Então isso é o que eu creio. É o que você crê também, Tiaguinho? Uhum. Então, se você crê nessa outra parte da história, que elas se encaixaram sem nenhuma intenção perfeitamente, com certeza você é muito mais crente que eu. E como Deus vai provar para você que ele existe? Você precisa deixar ele entrar na sua vida. Então você precisa dar permissão. Deus é muito educado, ele não entra sem bater. Ele vai bater na sua porta e vai pedir autorização para você, para ele poder agir na sua vida e provar, se mostrar para você. Porque Deus ele é um ser que ele se mostra se escondendo, na verdade. Então assim, ele se esconde daquilo que você vê, mas ele prova a existência dele nas pequenas coisas. E se você permitir
que ele esteja do teu lado, ele vai provar que ele existe para você. Basta você criar um relacionamento com ele. Depois eu vou, no próximo vídeo, explicar aí como é que eu, por exemplo, criei esse relacionamento, como é que Deus provou que ele existe na minha vida. Vou dar algumas ideias, algumas sugestões para vocês também poderem seguir esse caminho e deixar que ele prove para vocês que ele existe. Vocês vão ver que é muito bacana, que é muito legal, essa construção, esse caminho. Não é fácil, mas é uma coisa que vai te mudar completamente. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês hoje, com essa resposta é: Deus existe, existe, e Ele está doido para provar para você que Ele existe. Mas você precisa dar essa abertura para Ele. E agora, Tiaguinho, o que você vai fazer agora? Vai para a escola? Eu preciso ir para a escola. Vai para a escola agora. Mas a gente volta aqui no próximo vídeo, o Tiaguinho vai trazer umas histórias para você e eu no próximo vídeo vou explicar para vocês como é que esse relacionamento com Deus começa e até onde ele pode te levar, tá bom? Vai lá, Tiagão. Abraço.